Olá, turma! Tudo bom? Na nossa aula de história hoje, a gente vai aprender sobre o que foi as capitanias hereditárias. Vamos lá? Bom, turma, o rei de Portugal, ele precisava tomar conta do Brasil, ele precisava ocupar e colonizar o Brasil. Porém, isso custava muito caro, né? Precisava de dinheiro. E a coroa portuguesa, no caso o rei, ele estava, né, sem recurso, ele estava com pouco dinheiro para bancar toda a colonização do Brasil e aí conseguir ter posse do Brasil. Né? Então, o que foi que ele pensou? No ano de 1534, ele decidiu criar um sistema de colonização que não existia, que ele gastasse muito dinheiro. Então, nesse caso, o Brasil ele foi dividido em 15 grandes lotes de terras. Estão vendo aí nesse mapa? O Brasil ele foi dividido, nesse 15 grandes lotes de terras que foram chamados, então, de capitanias hereditárias. Bom, esses 15 lotes de terra, esses 15 espaços, né, do nosso país, foram doados a 12 pessoas, a 12 donatários. E esses donatários eram escolhidos entre pessoas importantes, né, que tinham dinheiro para poder cuidar do seu pedaço de terra. Então, foram dados a militares, fidalgos ou funcionários da administração colonial. E aí eles se encarregariam de garantir, né, aquela terra, aquele pedaço de terra, e explorar, ele ia investir dinheiro ali. E também ia pagar a Portugal todo o lucro que ele conseguia na terra. Vou explicar melhor. O rei de Portugal dividiu, né, o Brasil em 15 grandes pedaços de terra, como a gente está vendo aí na divisão. Ele deu a 12 pessoas que tinham dinheiro esses pedaços de terra e decidiu que essas pessoas ali, no pedaço de terra que eles receberam, iriam investir, iriam fazer plantações, iriam criar animais e todo o dinheiro que eles conseguissem ali, todo o lucro, eles deveriam dar metade ao rei de Portugal. Certo? Agora vejam bem, por que capitanias eram chamadas de hereditárias? Bom, turma, era hereditária porque quando esses donatários morriam, esses donos de terra morriam, os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus primos assumiam a administração. Então é hereditário porque ia passando de familiar em familiar, de descendente em descendente, tá? Bom, aqui a gente está vendo, né, como eu já falei, o mapa das capitanias hereditárias. Então, a gente tem 15 capitanias que foram divididas. Mas esse sistema ele não funcionou, turma, não deu certo. Essa ideia do rei de Portugal não deu certo. O sistema fracassou e não conseguiu prosperar. Muitos donatários, eles não ficaram interessados pelas terras que eles receberam e outros donatários não tinham dinheiro suficiente para conseguir colonizar aquela capitania, porque os indígenas já nessa época estavam fazendo muito ataques, né? E também tinham os franceses e ingleses querendo invadir o Brasil. Então, olha, tinha ataque dos indígenas que não queriam dar a terra, tinha ataque dos ingleses e franceses que queriam também um pedaço do Brasil, então tinha donatário que não se interessou e tinha donatário que não tinha dinheiro suficiente para se defender, né? Porém, duas capitanias se desenvolveram, conseguiram dar bons resultados, né? Então, foi a capitania de Martim de Afonso de Souza, que foi a capitania de São Vicente, né? A capitania de São Vicente, que o donatário era Martim Afonso de Souza, conseguiu prosperar, conseguiu dar bom resultado. E também a capitania que era de Duarte Coelho, a capitania de Pernambuco. Então, tanto a capitania de São Vicente, cujo donatário era Martim de Afonso, quanto a capitania de Pernambuco, cujo donatário era Duarte Coelho, deram certo, funcionaram, tá? Tanto a capitania de Pernambuco quanto a de São Vicente, eles deram certo devido ao cultivo da cana-de-açúcar, né? Isso porque a capitania de Pernambuco tinha um solo que era chamado de massapê, muito bom, né? O solo que é presente aqui no litoral do Nordeste é um solo muito bom para plantar. Então, a capitania de Pernambuco conseguiu dar certo devido à cana-de-açúcar. A capitania de São Vicente também, mas a capitania de São Vicente também conseguiu prosperar devido
a criação de gado. Então, vou repetir. Das 15 capitanias, somente 2 deram certo. A capitania de São Vicente, quem cuidava era Martim de Afonso. A capitania de Pernambuco, que quem cuidava era Duarte Coelho. A capitania de Pernambuco deu resultado, né, por causa do cultivo da cana-de-açúcar. E a capitania de São Vicente deu resultado devido à criação de gado e também ao cultivo da cana-de-açúcar. E devido, né, a maioria das capitanias não terem dado certo devido à falta de sucesso, o rei de Portugal, ele desistiu e ele decidiu ele mesmo participar do processo de colonização. Então ele viu que colocar outras pessoas para colonizar não estava dando certo, ele decidiu que ele mesmo ia participar desse processo. Então ele criou aqui no Brasil um governo geral que tinha o objetivo de dar assistência a todas essas capitanias em nome do governo português. Então, ele decidiu, né, criar um governo geral, onde esse governo ele iria dando recursos para os donatários que não tinham dinheiro, né, para colonizar. Sobre o governo geral, a gente vai aprender um pouco mais na próxima aula. Espero que vocês tenham entendido como foram fundadas as capitanias, né, se elas deram certo ou não. E, nesse caso, quem foram os donatários. Um beijo e até a próxima aula.